Fala pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula aqui. Antes de mais nada, vamos fazer um negócio aqui, ó. Luzes! Tá achando o quê, rapaz? Isso aqui é canal com orçamento. Isso aqui é canal com estrutura. Tá achando que não tem luzes? Isso aqui é canal... Enfim. Vamos lá, pessoal. Vamos dar continuidade. Você tá aqui nesse vídeo para aprender inglês. Seja lá por qual motivo... tantos anos aí você está buscando, não aprende. Então, como eu já falei em outros vídeos, o propósito aqui não é só te mostrar uma matéria, mas mostrar até mesmo como você pode andar aí com as próprias pernas, fazer você mesmo o seu próprio material, algo nesse sentido. Então, veja o que eu fiz aqui, foi justamente, vamos para a tela, fazer a mesma coisa, mesma dinâmica da aula passada, né? A gente vai para a tela aqui. E eu vou te mostrar como funciona. Ó, eu peguei aqui, dei um comando pro Gemini, para ele fazer, eu já dei o comando, né? Ó, crie material didático, você pode dar print aqui, se quiser dar um comando igual, quiser mudar alguma coisa. Para você entender que você tem ferramentas, eu tô aqui só para canalizar o conteúdo, né? Direcionar o conteúdo, fazer você entender como que você pode usar isso aqui. Depois eu vou te dar outra dica bem legal, que você vai gostar também. Sobre como que você pode praticar a sua fala. Vamos lá. Antes de começar, muito importante lembrar você, caso você ainda não é inscrito, se inscrever no canal, dar uma curtida se você precisa aprender inglês. E se você conhece alguém que tem uma necessidade de aprender inglês, compartilhe aqui com ele esse vídeo para a pessoa aprender inglês sem enrolação, sem esse negócio de ficar falando para você entrar no acessar o linkzinho e tudo mais. O que eu sei e todos os caminhos eu estou ensinando aqui, tá? Sem joguinho, sem esconder joguinhos, essas palhaçadas de internet hoje em dia. Bora! Hoje nós vamos aprender verbos, tá? Então, é muito importante que mais do que saber como que você fala, como que conjuga verbo e tudo mais, é você saber verbos. Por isso que no final desse material aqui vai ter uma lista extensa de verbos. E aí, se você quiser, você pode abrir aqui o Gemini, ChatGPT, pedir ele para você fazer para você uma lista extensa de verbos, quem sabe aí baseado na sua realidade, certo? Então, por exemplo, se você trabalha com direito, né, você pode pedir o Gemini, o ChatGPT, ou o Grok, para que eles criem uma lista extensa de verbos que podem ser úteis, que podem ser aplicáveis à atividade do direito, né? E aí, aqui eu estou falando de verbos, né, mas depois a gente pode fazer baseado em outras classes gramaticais. Mas é muito importante você saber verbo, tá? Porque provavelmente você vai precisar usar algum verbo quando você precisar falar alguma coisa, né? Então o próprio verbo to be, né, o I am, you are, she is, I was, you were, são verbos, também são verbos, né? O ser é um fenômeno, um acontecimento, uma ação, isso é o que são verbos, são palavras que indicam fenômeno, acontecimento ou ação. Beleza. Então, aqui tem uma listinha, como eu falei, vai ter uma lista mais extensa, mas aqui tem uma listinha. E aqui, ó, uma coisa que pouca gente ensina, mas quando você tem o to antes do verbo aqui, ó, to work, to study, to help, to use, to speak, veja que esse to aqui significa o verbo no infinitivo, tá? Então, quando fala to work é trabalhar, não é work, não é trabalhar, tá? O to work é trabalhar. To study é estudar. Então, study não é estudar, tá? O to study é sim estudar. É o verbo no infinitivo. Sabe que ele sim, tá? É como se fosse o nome do verbo, né? Aqui quando então, você tem to study, to help, to work, é o nome do verbo. Porque trabalhar, né, não indica, você não está conjugando, é isso que eu estou querendo dizer. Então, ó, to work, trabalhar. I work, eu trabalho, certo? Então, ó, to study, estudar. You study, você estuda. Entendeu aqui, ó? Deu para entender, então, a lógica? Essa é a lógica. To help,
ajudar. They help. Eles ajudam. Então veja que é até mais fácil aqui no português, porque o verbo não muda muito, né? Você só coloca a pessoa. I, you, she, they, we. Ó, we use. Então, ó, to use, usar. We use, nós usamos. Veja que no português você tem que mudar, né, a palavra. No inglês não precisa mudar. Então, ó, to speak, falar. I speak, eu falo. E eles falam, they speak. E nós falamos, we speak. Ó que besteira, ó que besteira. E aí você, claro, nem sempre você fala, né, só eu faço alguma coisa, I work, I study. Não é bem assim, né? Então, você tem que colocar o complemento, né? O complemento aqui do verbo. Então, ó, you study English online. Você estuda o quê? Inglês online. Tá vendo como é que é besteira? É mais simples do que você imagina, né? Vamos lá. I work every day. Eu trabalho todos os dias, por enquanto. Isso vai mudar um dia. Isso vai mudar um dia. Enfim, eu fiquei até emocionado. Que mais, ó? I speak English at work. Eu falo inglês no trabalho, né? Veja que aqui, ó, como é importante você saber que work não é trabalhar. Porque aqui o work pode ser trabalho também, né? Então, quando você fala só work, não é trabalhar. To work é trabalhar. Olha só essa dica. Já merece a sua curtida. Tá, então essa é a primeira ideia que eu quero te passar. E aqui tem uma listinha de verbos para você. Mas é claro que você precisa saber muito mais verbos do que isso. Você precisa aprender mais repertório, né? Isso é mais importante do que saber como é que funciona, como é que conjuga, tudo mais. É saber repertório, saber palavras. Então vamos lá. Aqui está te ensinando o que eu já te ensinei, né? Você vai conjugar o verbo, você simplesmente coloca a pessoa mais o verbo. Então, I work, eu trabalho. I study, eu estudo. I eat, eu como. I drink, eu bebo. O único detalhe, veja que aqui nesse quadrinho aqui, ó, a gente colocou o quê? I, you, they e we. Por que não tem ele e ela? Por que não tem ele e ela? Porque o ele e ela tem um detalhinho, tá? Um detalhinho. E não reclama não do detalhinho, porque no português é mais difícil, né? Qual que é o detalhinho? Quando você fala assim, ó, ele ou ela, pode ser também isso ou aquilo, por isso que tem aqui o it, né? It. Não me preocupa com o it não, tá? O it é o quê? É isso, aquilo, tá? Isso é o it. Você vai colocar o verbo mais o S. Então, ó, I work, eu trabalho. He works, ele trabalha, tá? E quando fala he, pode ser, você pode estar fazendo, retomando o he. Então, se eu falo, por exemplo, Miguel. Miguel é o quê? É ele, né? É uma pessoa. É he. É uma pessoa, homem. He works. Miguel works. Por quê? Porque Miguel é equivalente ao he, né? Então ou pode ser o he, ou pode ser equivalente. Então se eu falo she, né? Ana. She, Ana, dorme. Ana sleeps. Ana sleeps. E it. Por exemplo, o leão. The lion sleeps tonight. Olha aqui o exemplo prático para você, ó. Tem aquela musiquinha. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. Por que fala sleeps? Porque é the lion. É terceira pessoa do singular. É o leão. O leão, então não é nem he e nem she. Tá? O leão é o leão. O leão dorme. Como é o leão dorme? The lion sleeps. Se fosse eu durmo, I sleep. Como é o leão, é the lion sleeps. Deu para entender então a lógica aqui? É simples, tá? É simples, é só colocar um S. Alguns verbos, tá? Você vai colocar ES. Quais verbos são esses? Verbos que terminam com o H. Tá? Então se eu tenho, por exemplo, wash. Wash é lavar, né? I wash my hand.
eu lavo minha mão. Como é que eu falo Ana lava a mão? Ana washes her hand. Então vamos escrever para você ficar bonito aqui, ó. Ana washes her hand. Deixa eu tirar, né, como exemplo, vamos colocar do jeito certo, né? Ana washes her hand. Ana lava. Eu lavo, I wash. Ana lava, Ana washes. Her hand, a mão dela, né? Sua mão. Ana lava sua mão. Ana washes. Vamos fazer completo, né? Every time. Toda hora. Ana lava a mão dela, né? Ana lava sua mão toda hora. Every time. Então é assim que funciona, né? Por que eu coloco assim aqui uma frequência? Porque geralmente você vai usar o verbo assim no presente, né? Quando você quer indicar um hábito. Então você usa I speak English. Você não fala só o speak English, beleza, você fala, né? Porque muitas vezes você quer dizer que você fala inglês e tudo mais. Então speak English não foi um bom exemplo. Então vamos colocar aqui, Ana washes her hand. Você não fala, Ana lava a mão dela. Você vai falar isso pra pessoa, a pessoa vai falar, tá, e daí? O que tem a ver com isso, né? Então, geralmente, o verbo presente, simple present, né, o presente do indicativo, ele é muito usado para você falar de um hábito, né? Você falar de algo rotineiro e tudo mais, ou de um fato, né? De um fato atemporal. Por exemplo, olha que ódio que dá esse barulho. I speak English. É um fato atemporal, né? Se eu falo I speak English, significa que ontem eu tinha essa habilidade de falar inglês, hoje eu tenho, amanhã eu vou continuar tendo. Então, essa é uma das funções também do presente do indicativo, do simple present. Né? Falar de fato que é meio que atemporal. Por isso que é tão usado em manchete de jornal, né? Porque eles querem transmitir a ideia de que é um fato para você. Por isso que muitas vezes você vê nas manchetes falando, né? Fulano é preso, né? Fulano, não quero falar nome aqui para não me enrolar, né? Fulano é preso esta manhã. Mas o fulano é preso, está falando presente, mas não quer dizer que foi algo que está acontecendo, ou que aconteceu agora, que é algo que aconteceu no passado. Mas eles falam assim justamente para transmitir essa ideia de que é um fato. Muito embora a gente sabe que jornal quer transmitir, quer passar essa ideia, né, de que é um fato, sendo que na verdade é uma tremenda de uma mentira, de uma ladainha. Beleza, então essa é a ideia. Então muitas vezes o presente do indicativo vai ser usado para você falar de algo, de uma rotina, né, de um hábito, ou pode ser para você transmitir uma ideia de um fato atemporal. É importante você saber disso, tá? Por quê? Porque geralmente ele vai pedir essa ideia, né, de frequência. Então, Anna washes her hand every time. Ana lava a mão dela toda hora. Essa é a ideia. E aqui veja que eu coloquei o E e o S. Você tem o verbo wash, né, o verbo wash, que é lavar. Mas quando você usa Ana, Miguel, né, fulano washes, aí é terceira pessoa singular, você vai colocar o washes. Por quê? Porque o verbo termina com H. Tá? Outro exemplo, watch. O que é watch? Watch é assistir a algo, né? Ou tomar conta de algo, pode ser também. Então, watch, se eu falo Ana watches TV every... vamos de every de novo, né? Não, vamos mudar para você ter mais palavras. Some afternoons. Some afternoons. Ana watches TV some afternoons. Ana assiste a TV algumas tardes. Não é toda tarde. Algumas tardes ela assiste a televisão. Então veja aqui de novo. Watch. I watch, eu assisto. Ana watches, Ana assiste. Certo? Então essa é a ideia. Outra exceção é o verbos que terminam com O. Os exemplos mais práticos é o do e o go. Então, do é o quê? É fazer, executar. Então eu falo, I do, eu faço. Ana faz, é o quê? Ana does. É assim que se pronuncia, does. Ana does. O que mais? Miguel
does. Miguel faz. She does. He does. Né? É a mesma coisa o go, o verbo go. Eu vou para a escola. I go to school every day. Vamos de every day de novo. Né? Porque o foco aqui é o verbo go. I go to school every day. Eu vou para a escola todos os dias. Ana, como é que eu falo? Ana vai para a escola todo dia? Ana goes to school every day. Então, Ana vai para a escola. Miguel goes. Ana goes. She goes. He goes to school every day. Essa é a ideia. Então, verbos que terminam com H e com O, você vai acrescentar o ES. Essa é a mudancinha, tá? Tem algumas outras exceções? Tem, mas é bom você aprender de maneira circunstancial, tá? À medida que você vai aprendendo a palavra, você aprende a exceçãozinha dela. Tá? Então a gente não pode aqui ficar também gastando muito tempo com exceção, né? Certo, agora vamos para um modelo de texto para você entender. Veja aqui, ó. Hi. Deixa eu ler conforme a minha realidade, certo? Então, ó, Hi, my name is Miguel. I am a teacher. Every morning, I start my work at 9 a.m. I use my computer to send emails and speak with my manager. I don't work on weekends. Olha que maravilha. Veja aqui que nós temos o don't. O que é o don't? É para dizer que você não faz algo, né? Então, veja aqui que entendeu? Negativo. Don't, mais verbo. I don't work on weekends. Eu não trabalho nos fins de semana. Então, quando você quer negar, né, você vai usar o don't. Certo? Agora, se for o he ou she ou it, você vai usar doesn't. Doesn't e o verbo, tá? Não vai mudar, então não vai ser doesn't. Se eu quero falar aqui, ela não trabalha, você vai falar she doesn't work. Aqui, ó. She doesn't work. Ela não trabalha. Veja que ela não trabalha, she doesn't work, tá? Não é she doesn't works. Você não vai colocar o S, então, quando for negativo. A mesma coisa para uma interrogativa. Deixa eu ver se tem aqui um exemplo aqui. Ó, qual que é um exemplo mais clássico? É o do you speak English? Você fala inglês? Ou você poderia usar qualquer outro idioma. Do you speak Spanish? Você fala espanhol? Veja que para você fazer uma pergunta se a pessoa faz algo, no caso aqui do exemplo speak, você vai usar o do. Do you speak English? Do I want this? Do I want this? Do I want this? O que é isso? Isso é eu quero isso, né? Eu estou perguntando, será que eu quero isso, né? Do I want this? Eu quero isso? Eu quero isso para minha vida? Seria essa. Então o verbo want aqui é do I, né? O verbo want, né? É querer, né? É isso que eu queria dizer. É querer. Então se eu quero falar, eu quero isso, do I want this? E aqui a exceçãozinha é justamente o does para he, quando você quer falar de ele ou ela, né? Ele ou ela. Does she want this? Ela quer isso? Essa é a ideia aqui, ó. Does she want this? Ela quer isso? E então, de novo, é does e o want não vai aqui mudar para o S, tá? Então o S aqui ó, tá errado, se você colocar. Quando é interrogativa e negativa. Então se eu falo she don't, tá errado. Me atrapalharam aqui. Quando eu falo she doesn't, né? She doesn't, aí eu não vou flexionar o verbo vai ficar normal, sem o S, tá? Porque a flexão já está no doesn't, né? Que é a indicação de negativo. E se eu quero fazer uma interrogativa, eu vou usar o auxiliar aqui, o does he. Does he want? Does she want? Veja que não flexiona aqui para wants, tá? Só vai fazer isso quando for uma afirmativa. She wants, he works, Ana works, Miguel speaks. Aí beleza. Aí você flexiona. Tá. Tudo isso aqui você pode, né, durante eu vou passando o vídeo aqui, você vai tirando um printzinho, né, e continua.
Continuando, vamos para o outro modelo. Ó. I study English by myself. I use YouTube and free apps every day. My friend studies with me too. I don't pay for expensive course because we have great free tools. Ó, I study. O que é I study? Você já sabe. I study English by myself. O que é by myself? By myself é sozinho, tá? Por conta própria. I use YouTube and free apps. Não vou traduzir tudo, tá? Porque aqui você tem que aprender, né? Ó, free apps. O que é free apps? Aplicativos grátis. Livre. A tradução seria livre, né? Mas não é livre, é grátis. I use free apps every day. Todos os dias. Você viu eu usando isso aqui em exemplo. My friend. O que é my friend? Meu amigo ou minha amiga. Como é meu amigo ou minha amiga, é ele ou ela. Então por isso que é studies. Studies. E não study, né? Não é my friend study. É my friend studies. Tá? Veja que aqui a flexão, ela muda, ó, do study. Então, I study, você tem o Y no final. Quando é he, she, my friend studies, aí você vai ter o quê? Você vai tirar o Y e vai colocar IES. Essa é uma outra exceção que você tem que aprender. Só aprende assim. É assim porque é assim e pronto. We don't pay. O que é pay? Pay é pagar. Então se eu falo nós, se eu quero falar que não paga, é o quê? Don't pay. Então nós não pagamos. Como é que seria ela não paga? She doesn't pay. Ele não paga. He doesn't pay. Meu amigo não paga. My friend doesn't pay. Pronto. Não paga o quê? Não paga por cursos caros e materiais, essas coisas, né? Because, o que é because? É por quê? Porque we have. O que é we have? Nós temos. O que nós temos? We have great free tools. Nós temos ótimas ferramentas gratuitas. Então, ó, tools é ferramentas e free você já aprendeu, né? Que é gratuito. Pode ser livre também, tá? Free, I am a free man. Eu sou um homem livre. Mas aqui no caso, né, se você falar I am a free man, não pode ser eu sou um homem grátis, né? Por favor, não seja isso. Então, eu sou um homem livre. Tá? Vou parar por aqui. Né? Na próxima aula a gente vai colocar isso aqui em prática. Vou colocar alguns exercícios para você e vou ensinar também. Não vou ensinar na próxima aula, não. Vou ensinar agora. Dá a curtida aí. Você vai vir aqui ó, no chat GPT. Por que chat? Porque para isso ele é melhor do que o Gemini, tá? Ó, o que você vai fazer aqui? Você vai ligar o microfone e vai começar a falar inglês, tá? Veja o que eu vou falar pro chat GPT aqui, ó. Hello, I'm going to start to practice my English. So I am sending this to you so you can review it for me and you tell me if I have to improve anything or correct my grammar. Vamos ver se ele entendeu. Olha só que maravilha, o chat ele é bom nisso, muito melhor do que qualquer outro. Que você fala, veja que até o vamos ver se ele entendeu. Ele falou, eu falei, vamos ver, ele já colocou aqui, ó, vamos ver se ele entendeu. Então, ele tem um reconhecimento, né, de fala muito melhor. E veja aqui, ó, até os 3 pontinhos. Então, ó, hello, I'm going to start to practice my English. Veja que ele entendeu isso aqui, ó. Eu vou entender, eu vou começar a praticar o meu inglês. Então, veja que você consegue falar pro chat GPT aqui, ó, e ele vai entender. E aí, você consegue até ler o que você falou, tá? Olha que maravilha. E aí você pode mandar isso aqui para ele. E aí, o que eu pedi aqui é justamente, eu falei para ele, ó, eu vou começar a praticar o meu inglês. Então eu quero que você revise o que eu te mandar, né? E me fala o que eu posso fazer para melhorar a minha gramática. Foi o que eu fiz aqui, ó. Então, ó, ele já começou aqui a me dar algumas dicas e tudo mais. Então você pode dar esse comando, né? Você pode dar esse comando até mesmo em português, você pode falar com ele assim, ó. Ó, eu vou começar a praticar o meu inglês. Então eu vou falar algumas coisas aqui e vou te mandar e você vai me dar as dicas, né? Na medida que eu for mandando as mensagens, você vai me dando as dicas de o que eu posso melhorar, o que eu posso refinar.
você pode fazer isso que eu acabei de fazer aqui, ó. Isso que eu acabei de fazer. Você pode fazer também, certo? E aí, você manda isso aqui pra ele. E aí, provavelmente ele vai falar, tá bom, vai me mandando as mensagens aí. Ó, perfeito, entendi. Então, a versão em inglês. E aí, pronto. Aqui agora a conversa, né? A conversa já está configurada para você ir mandando as mensagens para ele, você falar o que você quiser falar, né? Desabafa em inglês pro ChatGPT e aí ele vai te dando as dicas, certo? Então veja que é besteira, gente. É besteira, é cada coisa que você, você pode fazer. Então você pode vir aqui pro chat, né? E falar para ele sobre a sua rotina, né? Hello, I'm going to talk about my routine. So every day I Every day I wake up at 6 a.m. and I have breakfast at 6 a.m. After 30 minutes, I go to the gym and work out. After workout, I go back home, take a shower, get ready for work. I work for about 5 to 6 hours, and then I go back home. I have coffee with my family and get ready to sleep. Você entendeu? Aí, ó. Hello, I'm going to talk about my routine. Aí, veja que aqui como eu falo inglês há alguns anos, eu já tenho aqui uns vícios, né, de linguagem. Então, eu uso so. O que é o so? So é então. E aí você meio que, né, de tanto falar e tudo mais, como é que fala? Aquelas lacunas, né, de pensamento, aí você usa algumas palavras para isso. Então aqui é muito comum as pessoas usarem o so como lacuna de pensamento, tipo, para pensar, né? E assim como a gente faz no então, aí você começa a falar. Ou tipo, né, o tipo também é muito usado, e aí no inglês é o like. Like é o tipo do americano, sei lá, da pessoa que fala inglês, é o like, tipo. Aí a pessoa às vezes fala like para pensar, não é que ela quer falar uma coisa, para pensar. Mesma coisa quando às vezes você vai falar tipo assim, o tipo, você também está falando isso, não é porque você quer falar tipo, é porque você quer pensar. Então o so e o like é como se fosse o então e tipo, né? Aquelas bengalas, né, que a pessoa se apoia ali para pensar enquanto ela vai falar. E aqui veja que primeiro ele entendeu, já é um avanço. Então se você falou alguma coisa e o chat entendeu, né, transcreveu aqui para você, já é um avanço, já é um bom sinal, né? E veja que aqui o meu corretor, né, gramatical tá sugerindo um monte de coisa, né? E aí você manda isso aqui para ele. E aí ele vai te sugerir. Ele vai te sugerir alguns polimentos, alguns refinamentos, né, para você melhorar, tá? Essa é a dica. Use isso aqui ao seu favor, tá? Pronto. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Próxima aula a gente vai usar mais dos materiais aqui e tudo mais. E aqui tem o quê? Uma lista de verbos, tá? Veja aqui, ó. Eu pedi pro chat, ó, por favor, crie exercícios para preencher lacunas. E quero, aqui, ó, isso aqui que eu quero dar o foco aqui. Quero uma lista extensa de verbos para alavancar o repertório do aluno. Ou você pode falar para alavancar o meu repertório, né? E aí você pode falar, eu quero uma lista extensa de verbos relacionados à área do direito, área médica, área de comércio exterior e por aí vai, né? Ou relacionados a uma lista extensa de verbos relacionados à educação física, né? Você usa aqui relacionados à sua realidade e ele vai te dar uma lista extensa de verbos. Aqui tem verbos mais gerais, né? Se você quiser tirar uma print aqui, né, para você já começar a aprender, tira print e começa a praticar. Veja que tem exemplos aqui, e aí você pode criar os seus próprios exemplos, e aí você está aprendendo inglês sozinho. Eu estou aqui só para mostrar isso aqui para você, só para expor isso aqui para você, para canalizar esse aprendizado, tá bom? Então, se essas dicas foram úteis para você, eu convido você, antes de desligar isso aqui e começar a praticar, dar uma curtida no vídeo, manda para aquele seu amigo que precisa falar inglês, está com preguiça, fazendo nada, tá jogando no celular, e inscreva-se no canal caso você ainda não é inscrito. Um abraço, até a próxima aula.